A função f, na questão número 11, é agora composta pelo produto de três funções: x ao quadrado, x mais x à quarta e 1 mais x ao cubo. Vamos inicialmente melhorar o aspecto da nossa função colocando o x ao quadrado no interior de um dos parênteses, por exemplo, o primeiro, através da propriedade distributiva. X ao quadrado vezes x, x ao cubo, x ao quadrado vezes x à quarta, x à sexta. Então, passamos a ter apenas dois fatores. Função u, x ao cubo mais x à sexta. Função v, 1 mais x ao cubo. Como é que se calcula a derivada, então, da função produto? Vamos lá. Derivada da função u vezes a função v mais a função u vezes a derivada da função v. Derivada da função u, 3x ao quadrado mais 6x à quinta vezes a função v mais a função u intacta vezes a derivada da função v. 0 mais 1 mais 3x ao quadrado. Procedendo da mesma forma que na questão anterior, quer dizer, propriedade distributiva, devagarzinho, com calma, e eliminando termos semelhantes, você vai encontrar a resposta final: 9x elevado a 8, mais 7x à sexta, mais 12x à quinta, mais 4x ao cubo, mais 3x ao quadrado. Depois você confere com calma as contas, ok? Ele até que foi bonzinho nesse tipo de exercício, por não ter colocado nenhum sinal de menos, para que a gente acabe se confundindo na pressa, errando alguma continha com números inteiros, não é isso? A questão 12, f de x igual a 2 mais 3x mais x ao quadrado elevado à quinta. É uma função, digamos, u elevado ao expoente 5. Como é que se calcula a derivada da função potência? Nós comentamos há poucos instantes, não é isso? O 5 vem para a frente da função u, multiplicando a função u. O expoente 5 é diminuído de uma unidade, fica expoente 4, não é isso? E finalmente você multiplica tudo isso pela derivada da base, pela derivada da função u. Derivada da função 2 mais 3x mais x ao quadrado. Derivada do 2 é 0, do 3x é 3, do x ao quadrado 2x. Tá? De novo, o 5 vem para frente da função u, multiplicando-a. Até aí nenhuma novidade. O expoente diminui de uma unidade. Também nenhuma novidade. A novidade é que você multiplica isso tudo pela derivada da função u, quer dizer, da base 2 mais 3x mais x ao quadrado. Tá certo? Na questão 13 temos algo similar. Temos uma função potência, da forma f de x igual a 2x mais 3 elevado a 52. O 52 vem para frente da potência, multiplicando-a, não é isso? Aqui eu só esqueci de colocar o expoente 51. Por quê? Porque ele vai subtrair uma unidade, Beleza? 52 menos 1, 51. Multiplicando a derivada da base, do 2x mais 3. A derivada do 2x mais 3 simplesmente é o 2, não é isso? 52 vezes 2, 104. 104 vezes 2x mais 3 elevado ao expoente 51. Certo? Não se esqueça de subtrair uma unidade do expoente. Questão 14, f de x igual a x ao cubo vezes e elevado a x. Função produto, não é isso? Primeiro fator vamos chamar de função u. Segundo fator de função v. Como é que ficaria então? Derivada da função u, 3x ao quadrado, vezes a função v, e elevado a x, mais a função u, x ao cubo, vezes a derivada da função v,
que é o próprio E elevado a x. O que você poderia fazer aqui no final é colocar em evidência os fatores comuns E elevado a x e x ao quadrado, colocando a resposta na forma fatorada. Ok? Se o enunciado exigir assim, nas alternativas, enfim, você faça isso no final. Questão 15. F de x igual a x vezes E elevado a x mais cosseno de x. São duas parcelas, sendo uma delas na forma de produto. Função u, x, função v, E elevado a x. Derivada da função u, derivada de x, 1, vezes a função v, E elevado a x, mais a função u, que é o x, vezes a derivada da função v, que é o próprio E elevado a x. Agora vamos adicionar a derivada da função cosseno, que é quanto? Menos seno de x. Tá? Então, fica no final E elevado a x mais x vezes E elevado a x menos seno de x. Questão 16. F de x igual a E elevado a 3x. Nós temos, no caso, uma função que pode ser reescrita de forma mais conveniente da seguinte maneira: f de x igual a E elevado a x, por sua vez elevado ao cubo. Por quê? Repare que aqui nós temos uma famosa propriedadezinha das potências, potência de potência, não é isso? Na qual você repete a base e multiplica os expoentes. X vezes 3, você voltaria a ter o 3x original, não é verdade? Então, na verdade, o que fizemos foi a volta da propriedade. Saímos da propriedade acabada, pronta, feita, e voltamos para sua forma original. É elevado a x, que por sua vez está elevado ao cubo. Bem, a derivada vai ser calculada da seguinte maneira: o 3 vem aqui para frente do E elevado a x, não é isso? Vamos subtrair uma unidade do expoente. Vai ficar, em vez de 3, expoente 2. Vezes a derivada da base. A derivada, no caso, do E elevado a x, que é o próprio E elevado a x. Então ficaríamos aqui com E elevado a x ao quadrado, repete a base e multiplica os expoentes, ou seja, E elevado a 2x, vezes, no final, E elevado a x. Multiplicação de potências de mesma base, você repete a base e soma os expoentes. Portanto, a resposta definitiva fica 3 vezes E elevado a 3x. O 2x daqui mais esse x do segundo fator. Ok? Multiplicação de potências de mesma base, você repete a base e soma os expoentes. Potência de potência, você repete a base e multiplica os expoentes. Tranquilo? A questão 17 é um pouquinho mais complicada. F de x igual a x à quarta vezes a elevado a 2x. Inicialmente, vamos fazer igual na questão anterior, escrevendo o segundo fator de maneira mais conveniente. Em vez de a elevado a 2x, a elevado a x, por sua vez, elevado ao quadrado, vezes o x à quarta. Ok? Temos aqui então uma função produto. Função u, x elevado à quarta, função v, a elevado a x ao quadrado. Derivada de u vezes a função v, mais a função u vezes a derivada de v. E como se calcula a derivada da função v, quer dizer, a elevado a x ao quadrado? Primeiro, o 2 vem aqui para frente da potência, multiplicando, não é isso? 2 vezes a elevado a x, e esse expoente, como você já sabe, acaba diminuído de uma unidade. 2 menos 1, a elevado a x elevado a 1, é o próprio a elevado a x. Vezes a derivada da base, não é isso? A derivada da função a elevado a x, que é o próprio a elevado a x, vezes o logaritmo neperiano do a. Ok? Esse a elevado a x vezes o outro, você pode fazer igual na questão 15. Repetir a base e somar os expoentes. X mais x
2x, ok? Poderíamos parar aqui, ou então tentar escrever a resposta de forma mais enxuta, colocando em evidência o fator comum 2, repare, fator comum 2, o fator comum x ao cubo, porque ele está contido no x à quarta, evidentemente, e o fator comum a elevado a 2x. Esses três fatores comuns em evidência, fatorando vai ficar esse fator comum vezes 2 mais x vezes o logaritmo neperiano de a. Na questão 18 nós temos a função f de x igual a e elevado a 5x mais 1. Como já fizemos em questões anteriores, vamos reescrever essa potência de uma forma mais conveniente. Lembrando que se no expoente você tem uma soma, é porque no fundo você tinha antes uma multiplicação de potências de mesma base, não é isso? Na verdade, você tinha e elevado a 5x vezes e elevado a 1, porque aqui você repete a base e soma os expoentes, não é isso? Então, o e elevado a 5x mais 1, originalmente, era e elevado a 5x vezes e elevado a 1. Da mesma forma, o e elevado a 5x, ele pode ser reescrito da forma e elevado a x, que por sua vez está elevado a quinta, como nós já sabemos, já vimos em itens anteriores. Agora, temos aqui um produto de duas funções, u e v, não é isso? Derivada da função u, 5 vezes e elevado a x elevado à quarta, vezes a derivada da elevado a x, que é o próprio e elevado a x, vezes a função v, mais a função u, vezes a derivada da função v, que é zero, já que se trata de uma função constante, não é isso? De novo aqui a primeira etapa, a derivada da função u. O 5 vem para frente da potência, subtrai-se uma unidade dele, ficando 5 vezes e elevado a x elevado à quarta, vezes a derivada da base. A derivada do e elevado a x é o próprio e elevado a x, não é isso? A segunda parcela vai ser zero, então aqui nós temos potência de potência. Vamos repetir a base e multiplicar os expoentes. X vezes 4, 4 do x, vezes e elevado a x, vezes e, vezes 5. No final, multiplicação de potências de mesma base. Vamos repetir a base e somar os expoentes. 4x mais x, 5x, mais 1. 5x mais 1 como expoente, base e, vezes o 5 aqui na frente. Questão 19, f de x igual a cosseno à quinta de x. Bem, o 5 vem para frente do cosseno x, não é isso? Que vai passar a ser elevado à quarta, como sempre, subtraindo uma unidade. 5 vezes cosseno à quarta de x, vezes a derivada da base, quer dizer, vezes a derivada da função cosseno, que é menos seno de x. Ok? Pronto, já obtivemos a resposta. Menos 5 vezes cosseno à quarta de x, vezes seno de x. Questão 20, f de x igual a seno à sétima de x, vezes cosseno ao cubo de x. Função produto, não é isso? Vamos lá, com muita calma. Função u, função v. Derivada da função u. 7 vezes seno à sexta de x, vezes a derivada da função seno, que é a função cosseno, vezes a função v, mais a função u, vezes a derivada da função v, que vai ser 3 cosseno ao quadrado de x, vezes a derivada da base, derivada do cosseno, que é menos seno de x. Ok? Ou seja, 7 seno à sexta de x, vezes cosseno à quarta de x, por quê? Multiplicação de potências de mesma base. Vamos repetir a base e somar os expoentes. 3 mais 1, 4. Menos, esse menos daqui, né? Menos 3 vezes seno à oitava de x, vezes o cosseno ao quadrado de x. Por que seno à oitava? Seno à sétima vezes seno. Mesma história. Multiplicação de potências de mesma base. Vamos repetir a base e somar os expoentes.
O que podemos fazer aqui é colocar em evidência o fator comum seno à sexta de x, além do fator comum cosseno ao quadrado de x, ok? Dividindo cada parcela pelo fator comum, entre parênteses, vamos obter 7 cosseno ao quadrado de x menos 3 seno ao quadrado de x. Algebrazinha básica lá do 8º ano, né, antiga 7ª série, colocação de fator comum em evidência. Questão 21, f de x igual a a vezes seno x mais b vezes cosseno x, sendo a e b números reais. Vamos lá. Com relação à primeira parcela, é um produto. Função u, função v. Derivada de u, 0, vezes v, mais u vezes a derivada de v. Derivada do seno é o cosseno, não é isso? Primeira parcela é 0, segunda a cosseno x. Segunda parcela da função f de x também é uma função produto. Função u, função v. Derivada de u, que é 0, vezes v, mais função u vezes a derivada de v, que é menos seno x. Essa parcela dá 0, a segunda parcela menos b vezes seno x. Resposta: a cosseno x menos b seno x.